Eu queria começar perguntando, eu não conhecia essa doença. Ela é muito comum, é uma doença nova, não é? Conta um pouquinho pra gente do que é o Crohn. A doença de Crohn não é uma doença nem muito comum, nem tão rara quanto se pensa. Sim. Sei que muita gente nunca ouviu falar, mas é uma doença que tem uma prevalência estimada aí entre 50 e 100 para cada 100 mil habitantes e que a gente tem visto que a prevalência tem aumentado. Não só porque a gente tem conseguido fazer mais diagnóstico, é uma doença de difícil diagnóstico, mas a gente acha que a incidência da doença também vem aumentando, sabe? É uma doença, como você falou, uma doença inflamatória intestinal. É uma doença que pode acometer qualquer parte do trato digestivo, da boca ou ânus. É uma doença que acomete os indivíduos em qualquer idade, mas o mais comum é o adulto jovem e a gente tem um segundo pico de incidência em torno dos 60 anos. É uma doença que ela cursa com um processo inflamatório no intestino e que a pessoa vai começar com sintomas, às vezes, inespecíficos, como diarreia, dor abdominal. E como a gente não tem nenhum exame que seja assim, característico da doença, isso às vezes dificulta o diagnóstico. Olha. Então, às vezes, diminui um pouco a prevalência. A gente tem uma dificuldade. Hoje em dia, com novos métodos de diagnóstico, a gente tem tido um pouquinho mais de facilidade. Doutor, então, para a gente ilustrar esse nosso bate-papo aqui, nós vamos conhecer a história de uma mulher que tem, de uma pessoa que tem essa doença e vai nos dar aí do seu testemunho. Então, roda para a gente. As fotos tiradas quando Sara tinha 18 anos revelam o quanto ela estava feliz. A jovem explica que não havia sinais de qualquer problema de saúde, além de um desconforto intestinal. Eu tinha alguns episódios de diarreia, mas nada que fosse uma coisa assim, desconfiasse de algum problema grave de saúde. O diagnóstico foi demorado e confuso. Saiu depois de vários exames e consultas. A doença de Crohn é uma grave inflamação na parede gastrointestinal e atinge predominantemente os intestinos delgado e grosso, causando a desregularização do sistema imunológico. É considerada um problema crônico. A idade mais frequente para o aparecimento da doença é entre 15 e 30 anos. As feridas no aparelho digestivo causam cólica, diarreia, febre, dor nas juntas, lesões na pele e até nos olhos. Não há cura para a doença de Crohn, mas ela pode ser controlada com tratamento e cirurgias. Sara já fez 11. E foi entre um procedimento e outro que a recepcionista engravidou. Ela conta que foi uma gestação tranquila e o garotão João Gabriel já está com 7 anos. Logo após o nascimento do filho, ainda na maternidade, as complicações começaram a aparecer. João Gabriel tinha apenas 4 meses quando parou de receber o leite materno, para que a mãe pudesse cuidar da saúde dela. Aos 25 anos, Sara chegou a pesar apenas 35 quilos. Eu via o fêmur, o osso do meu fêmur, assim, em pé ou deitada, eu via ele direitinho. Meu braço era pele e osso. Eu cheguei a pedir para morrer. Eu cheguei a gritar um dia no quarto de desespero e pedindo, pelo amor de Deus, me leva. Sara voltou a ser internada e passou por um tratamento intensivo. Com a saúde mais estabilizada, pôde fazer uma ostomização, que é a abertura de um caminho alternativo no corpo para a saída de fezes. No meu caso, ele que é um pedacinho do delgado que está fazendo o trabalho do grosso. Ele manda as fezes aqui para uma bolsinha coletora e eu vou, quando ela está cheia, esvazio no vaso. Então, isso para mim, eu tinha episódios de correr umas 20, 30 vezes por dia no banheiro. Então, hoje eu consigo ter mais autonomia disso. Não é um bicho de 7 cabeças, você consegue voltar à sua vida normal e com qualidade de vida, que eu acho que é o que mais importa, conseguir viver, conseguir cuidar do seu filho, conseguir cuidar da sua vida. Gente, muito bom. Que interessante. Histórias impressionantes aí. Aí eu quero perguntar para a doutora Carolina sobre na incidência dessa doença, o que se apresenta como quadro característico para quem desenvolve o Crohn? Em relação aos sintomas, os principais sintomas da doença de Crohn são diarreia e dor abdominal. Nem sempre todo paciente
tem obrigatoriamente esses sintomas, mas são os predominantes. Além disso, como a pessoa tem diarreia, está com o intestino inflamado, ela tem uma dificuldade de absorção dos nutrientes, então muitas vezes a gente vai ver a pessoa emagrecida, anêmica. A gente tem algumas manifestações fora do intestino, na pele, nos olhos, dores nas articulações. Então é uma gama de sintomas, mas a gente não consegue fazer o diagnóstico somente com sintomas. Ali nesse exemplo ali, só para a gente tomar o exemplo da matéria ali, o diagnóstico foi difícil. Hoje, o que precisa ser estabelecido para esse diagnóstico, já que os sintomas eles até se assemelham a uma outra doença que a Carol vai te perguntar? Exatamente. Além dos sintomas, a gente tem que, na verdade, é um conjunto de achados. Você vai pensar que o paciente tem sintomas característicos, exames laboratoriais nos ajudam, o paciente tem aumento de provas inflamatórias, hoje em dia exames de colonoscopia, endoscopia, para a gente ver o intestino, a histologia com as biópsias, e hoje em dia a gente tem uma ajuda grande também dos exames de imagem para ver partes do intestino que a gente não alcança com endoscopia e colonoscopia. Então a gente vai juntar sintomas com resultados de exames e tornar esse diagnóstico muito provável ou pouco provável. Então não existe um exame que a gente fala patognomônico, uma característica patognomônica da doença. A gente tem que juntar todos esses achados para poder chegar nesse diagnóstico. Por isso, às vezes, é difícil. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.